Por que Jesus escreveu na areia? Por que Jesus escreveu sobre o pó? Sabemos que Jesus ensinou, pregou, curou, libertou, mas há um momento único, um instante muito tenso e importante, onde Jesus fez algo que jamais voltou a fazer. E é único, ele não fez isso duas vezes. Ali vemos um Jesus que se abaixa e escreve. O que escreveu o Deus encarnado? O que escreveu o Deus feito homem no chão? O encarnado? Eram os pecados dos fariseus? Seriam talvez alguns mandamentos ocultos que nem sequer estão registrados na Bíblia? Muitas obras foram escritas sobre Jesus. A Bíblia é uma delas, mas há muitos livros que falam sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Verbo de Deus. Sabemos que os 10 mandamentos e a lei foram escritos em tábuas de pedra no Sinai. Também sabemos que uma mão misteriosa escreveu em uma parede. Vocês se lembram de Belsazar? Mas o fato de Jesus escrever no pó não é coincidência. E o Senhor não faz nada por acaso. E você diz, bom, eu vim à igreja para me falarem que Jesus escreveu algo no pó. Eu vim à igreja para que me falem sobre esse mistério. Não há coisas mais importantes na Bíblia que você possa pregar? O que você vai pregar para nós sobre isso? E será determinante quando vier a resposta sobre o que foi que Jesus escreveu no chão. Muitas coisas já foram ditas, muitas teorias. E hoje vamos descobrir por que esse ato não foi um rabisco, não foi um desenho, não foi algo assim. Hoje vamos descobrir que era um julgamento legal que mudou a história para sempre. E ainda nos envolve a nós e a você. Envolve você. Isso é algo que sempre esteve em meus pensamentos. O que foi que Jesus escreveu no chão? Que quando ele começou a escrever, muitos fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei começaram a deixar o lugar. E o que ele escreveu, embora muitos ignorem, quero lhe dizer algo. Está registrado na Bíblia. Está registrado em um lugar que você nem imagina. Não vá procurar no Google agora, nesse momento, para investigar. Preste atenção porque é a própria Bíblia que vai nos mostrar o que Jesus realmente escreveu. E o que Jesus escreveu é determinante. Por que dizemos que é determinante? Porque tem a ver até mesmo com a árvore da vida. E tem a ver também com o livro da vida. Será que nossos nomes estão escritos no livro da vida? Nós vemos a Bíblia, tudo bem, excelente. Mas você também sabia que existe uma árvore, que existe um livro da vida onde nossos nomes estão escritos? Jesus escreveu sobre o pó, mas o que o pó tem a ver com o que Jesus escreveu? Se nós formos ao Gênesis, sabemos que o homem foi feito do pó da terra. E isso nós vamos ver. Há uma mulher que é catalogada como uma mulher adúltera. Muitas pessoas e muitos cristãos superficiais dizem que essa mulher é Maria Madalena. Falam isso por causa do filme A Paixão de Cristo. Essa mulher é Maria Madalena porque ela aparece por lá e porque a Bíblia diz que de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. Mas não é Maria Madalena. A Bíblia simplesmente diz que era uma mulher e que essa mulher foi embora. Que o Senhor não a condenou. Mas a Bíblia não diz que era Maria Madalena. Não diz isso. Maria Madalena é diferente, é outra mulher. Você obviamente vai discutir, mas foi isso que a igreja tradicional ensinou, e você cresceu assim. E aqui vemos a cena. Mostra uma mulher claramente onde Jesus escreve. Não é só uma mulher adúltera. Vamos ver o contexto. Eles estão na festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot. Os tabernáculos. Quero lhe dizer algo contundente.
Muitas pessoas sempre disseram que Jesus nasceu em dezembro, mas não. Jesus nasceu em uma festa, e era a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos é celebrada entre setembro e outubro. Já mostramos isso para vocês. Além disso, essa é uma das festas que o Messias ainda precisa cumprir. A festa dos tabernáculos o Messias ainda não cumpriu. Essa festa será cumprida na sua segunda vinda, a festa dos tabernáculos. O Senhor Jesus disse aos discípulos: onde eu estou, quero que vocês também estejam. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar morada. A festa dos tabernáculos será celebrada por Jesus quando a igreja for arrebatada. Enquanto na terra houver 7 anos de grande tribulação, nós, a igreja, estaremos na festa dos tabernáculos com Jesus nos céus. Glória a Deus por isso. Então Jesus não faz nada por acaso. Você acha que as parábolas estão ali só por estarem? Você acha que Jesus sentou com a samaritana para conversar porque estava com sede? Não. Cada coisa que Jesus fez. Cada detalhe é determinante. E vamos entrar nessa profundidade. Você diz: bom, e o que isso tem a ver? Desde que ele não tenha escrito meu nome ali na poeira, não tem nada a ver. Há algo mais do que escrever seu nome ali na poeira. Olhe, o sinal dos céus. Quero falar sobre isso, pois envolve as festas. Nós dizemos, as festas são as festas judaicas, as festas de Israel. Não, são as festas do Senhor. Se estão na Bíblia, são determinantes. Pastor, o senhor vai celebrar as festas? Não vou. Mas sim, é preciso analisá-las em todos os detalhes. Saber que Jesus Cristo, em sua primeira vinda, cumpriu 4 festas e é nossa Páscoa. Isso é importante. O Pentecostes é o derramamento do Espírito. E saber que ainda faltam 3 festas para se cumprirem e que Jesus Cristo as cumprirá. Isso é importante. E que a festa das trombetas está relacionada com o rapto e o arrebatamento. Isso é importante. Aí está o sinal dos céus. Olhem. As festas não são celebrações religiosas como você talvez pense. E por isso diz que isso é chato. Quando as pessoas leem Levítico, acham que isso é entediante. Mas as festas são sinais proféticos. Veja que na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz: disse então Deus, haja luminares na expansão dos céus, para separar o dia da noite, e sirvam de sinais para as estações, dias e anos. A palavra festa é a mesma palavra para falar de estações, é a mesma palavra para falar de constelações. E assim como as estações servem como sinais, as festas também servem como sinais. Por isso posso lhe dizer biblicamente. E mostrar para você que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Na festa do Sukkot. E o que acontecia na festa dos tabernáculos é algo maravilhoso. O ritual da água. O ritual da água. A libação de água. Os sacerdotes traziam água do tanque de Siloé até o templo, e Jesus no meio da festa. Ele se proclamou que ele era a água da vida, nesse mesmo ambiente. Nessa mesma cena, onde Jesus escreveu, onde há uma mulher prestes a ser apedrejada por uma multidão, o Senhor está lá, Jesus se proclamou, eu sou a água da vida. Preste atenção porque aqui isso fica muito interessante. Qual atenção? A multidão não busca justiça. Essa multidão de pessoas não está ali. Está ali porque Jesus acabou de interromper o ritual deles. Ritual. Eles tinham um ritual. Eles estavam em uma festa. Eles faziam a festa do jeito que achavam melhor e faziam de forma religiosa. Mas aquele que criou as festas, aquele que estabeleceu as festas, estava ali dizendo: eu sou a água da vida. O ritual dos tabernáculos era um ritual de purificação e tinha a ver com água. E Jesus interrompe esse ritual para dizer a eles: eu sou a água da vida. João 7:37 a 38, eu sou a água da vida. Então preste atenção aqui, Jesus nesse momento está se declarando superior ao templo e sempre fez isso.
Para eles, o templo era um deus. O templo deixou de ser o lugar de buscar a Deus e se tornou um deus. Na religião deles, eles adoravam o templo e deixaram de adorar a Deus. Por isso, Jesus diz: eu sou superior ao templo. Eu sou a água da vida. Essa água que vocês estão jogando aí, hoje isso se cumpre. Isso não tem nada a ver com a verdadeira água que sou eu. Então, nesse momento, sabendo que isso está acontecendo na cena, que Jesus estraga o ritual religioso que eles têm e diz: eu sou a água da vida. Eles bolam alguma coisa. O que eles fazem? Trazem uma mulher com uma armadilha jurídica perfeita. Eles chegam, trazem uma mulher. Se Jesus a perdoar, ele viola a lei de Moisés e vão acusá-lo e apedrejá-lo, e isso é uma evidência para matá-lo. Viola a lei de Moisés, se condenar, viola a lei romana. Então temos a lei de Moisés, que estava pronta ali para executá-lo. Vamos ver, vamos esperar como ele reage diante da lei de Moisés. Se ele violar a lei de Moisés, nós vamos executá-lo. E se ele a condenar, viola a lei romana, que proibia execuções aos judeus. E a lei romana estava dominando naquele momento. Ou seja, somente os romanos tinham o dever de condenar alguém. No tempo da lei de Moisés, o Império Romano não estava dominando. Por isso, as coisas mudaram. Então isso também contradiz a mensagem da graça. Não é você quem perdoa, não é você quem santifica. Então veja a cena. Tem uma mulher, a mulher adúltera. Não é Maria Madalena. Veja, desde já você está aprendendo muito. Não é Maria Madalena. É em uma festa especial. É na festa dos tabernáculos. Jesus não faz nada por acaso. Jesus se proclama a água da vida. Vem com uma armadilha, trazem uma mulher e há uma multidão, querem apedrejá-la. E o confrontam. Vem a confrontação. Vamos analisar e ver a farsa de julgamento. Aqui nós aprofundamos na invalidade do processo. Jesus não veio invalidar a lei, mas sim expor aqueles que a usavam como arma. Segue a pergunta de todos. O que Jesus escreveu? Será que ele escreveu o meu nome? Qual era o requisito da lei? Quantos de vocês, levantem a mão, quantos de vocês achavam que essa mulher era Maria Madalena? Levantem a mão com confiança. Não vamos julgar nem acusar vocês. Achavam que era. Sabe por que você achava isso? Por causa dos filmes. Porque na Bíblia nunca foi dito que essa mulher era Maria Madalena. E lá está André procurando e procurando e procurando para ver se era Maria Madalena. Não vão encontrar. A Bíblia diz claramente, esta era a mulher adúltera. Aliás, ela também não era uma mulher prostituta. Ela não era uma mulher prostituta. Não é que ela fosse uma prostituta, é que ela era uma rameira. Não, ela não era uma rameira. A Bíblia fala de uma mulher adúltera. Ou seja, essa mulher não trabalhava como prostituta. Pela palavra de duas pessoas. Diz Deuteronômio 17:6. Preste atenção. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, morrerá aquele que deve morrer. Não morrerá pela palavra de uma só testemunha. Preste atenção. Ou seja, 2 testemunhas. Esse era o requisito, 2 testemunhas. Se tivesse só uma, não servia. Não era uma só testemunha. Talvez você diga, eu gosto do Novo Testamento, pastor. Vou ler o Novo e o Velho Testamento, como as pessoas chamam. Antigo Testamento. Eu não gosto dele. Quantos aqui diriam o mesmo? Veja que a Bíblia diz claramente, aqui aprendemos mais. Não é somente um testemunho ou um testamento, são os 2 testamentos. O testemunho de 2 é verdadeiro, não é? E também a Bíblia, em Deuteronômio 22 diz assim: se um homem for surpreendido dormindo com uma mulher casada, com o marido, ambos morrerão. O homem que dormiu com a mulher e a mulher também. Assim você eliminará o mal de Israel. Ambos. Preste atenção. Preste. Quantos gostam de receber a palavra de Deus? Quantos gostam de se aprofundar na palavra de Deus?
Alguém vai dizer, pastor, tenho um problema, me aconselhe, o que faço aqui? Aqui vem o conselho. Há uma mulher que é acusada de ser uma mulher adúltera. Eles vão apedrejá-la. Não há duas, nenhuma testemunha. Há uma multidão, uma turba de pessoas que estão ali. Não há testemunhas. O que há é uma multidão. Só está a mulher. A Bíblia diz que ambos, tanto o homem quanto a mulher, devem ser apedrejados. Só tem uma mulher. Algo está sendo descumprido. Jesus é muito sábio aqui. Veja, o crime dos fariseus, onde estava o homem? Ali cometiam um crime. Por quê? Se apedrejassem a mulher, cometeriam um crime. Onde estão as testemunhas? Jesus não impedia o cumprimento da lei. Ou seja, ele não disse que a lei não seria cumprida. Que pena! É que ele não pode descumprir a lei que ele mesmo criou. Ele mesmo criou a lei. Ele mesmo inspirou Moisés para que escrevesse essa lei de que os dois seriam apedrejados. E agora ele, aparentemente, está intervindo para que ela não seja cumprida. Ele estava cumprindo a lei ao invalidar alguns juízes corruptos que não trouxeram o homem. Eles não o trouxeram. Eles estavam violando Levítico 20, 10. Não trouxeram o homem. E não tinham testemunhas, violando Deuteronômio 17, 6. Eles queriam cometer um homicídio sob o disfarce da lei. E também armar uma armadilha para Jesus. E você diz, bom, até aí tudo bem. É uma cena onde há uma mulher que está sendo acusada. O Senhor Jesus chega. Mas o que realmente é importante é... Por que esses homens começaram a ir embora? Porque esses homens não apedrejam Jesus e a mulher? Jesus está defendendo ela. Eles poderiam ter dito, não a defenda, ela é uma adúltera. Por que começaram a ir embora? Eles não foram embora por quê? Sim, eles foram embora por medo. Olhe, veja o que diz João capítulo 8, versículo 9. Diz assim, mas eles, ao ouvirem isso, acusados pela própria consciência, saíam um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus. E a mulher estava no meio. Não diz que Maria Madalena estava no meio. A mulher estava no meio. Saíram a começar pelos mais velhos. Ou seja, os anciãos. Os sábios da lei. Foram os primeiros a sair. Por quê? Porque conheciam a lei da falsa testemunha. Eles conheciam a lei da falsa testemunha. E o que dizia a lei da falsa testemunha? Veja, Deuteronômio 19, 18 ao 19. 19. É que se lêssemos a Bíblia assim, com cada detalhe. De verdade, é outra coisa, aí deixa de ser religião. Você não pode dizer às pessoas quando leem a Bíblia superficialmente, não é que eu não seja religioso. Se você lê a Bíblia superficialmente, só o que te convém, só o Salmo 23 e ainda recita errado. Você não pode dizer para as pessoas, olhe isso, e os juízes vão investigar bem, e se aquela testemunha for falsa e tiver acusado falsamente o seu irmão, então vocês farão com ele o que ele pensou em fazer com o irmão, e assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Ou seja, o Senhor Jesus. O que ele podia fazer era sentar cada um deles e começar a perguntar para eles. Eles eram testemunhas falsas. Iam fazer o quê? Executar um julgamento pela metade. Então Jesus podia pegar pedras e apedrejá-los a todos. Eles queriam assassinar a mulher. Era o que cabia. Segundo esse texto, eles é que deveriam ser mortos, porque eles começam a sair com medo de serem mortos. Eles começam a ir embora. E aqui está o poder da escrita. Quando Jesus escrevia, ele estava lembrando a eles o próprio veredito deles. Você diz. Ou seja, ele escrevia os pecados deles? Não. Ou seja, ele estava escrevendo alguns mandamentos ocultos, diferentes, que nem estão na própria Bíblia e que veremos no céu. Eu gostaria de dizer isso, mas não. Porque se eu disser, uau, uns mandamentos ocultos,
As pessoas sim, nesse momento aplaudiriam a mensagem, mas não é isso. Ao não apresentarem o homem, eles se tornaram falsas testemunhas. Eles ficavam completamente condenados. E condenados à pena de morte por seu falso testemunho. Sabe por que eles foram embora? Porque Jesus estava escrevendo no pó seus nomes. Bom, e o que isso tem a ver? Havia uma lei mais poderosa que os condenava. Eles sabiam por que tinham que fugir. Nós lemos, mas não sabemos. Como a gente gosta do Novo Testamento e do Antigo Testamento, né? Ou alguns gostam do Salmo 91, mas não gostam de ler Levítico. Então não vamos entender isso. Não vão entender que havia algo que os condenava e que estava na própria lei deles. E aqui está uma revelação muito profética. Do que Jesus escreveu, aqui conectamos tudo. Aqui conectamos a ciência. Aqui conectamos as festas judaicas. Aqui conectamos a teologia profunda. Não a teologia superficial, porque a teologia superficial não vê isso. Mas a Bíblia conecta isso com clareza. Vamos agora ver o pó e a criação. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus formou o homem do pó. 2. A palavra pó no hebraico é a mesma que aparece lá no grego quando Jesus escreveu. O pó é nossa matéria-prima, nossa fragilidade. Então, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Guarde isso aí. Somos do pó. Como o padre diz quando você vai na quarta-feira receber a cinza. Você é pó? Isso, você sabe bem. Eu não me lembro. Eu não sei os versículos bíblicos, mas você me ajuda com os rituais católicos. Então veja qual é o significado profundo. Jesus estava escrevendo no chão o destino. O nome dos que rejeitavam a água viva. Vocês se lembram que eu falei que Jesus está em uma festa e ele declara que ele é a água viva? Eles armam uma cilada, levando uma mulher adúltera para tentar envergonhar ou condenar Jesus. Os fariseus estavam lá, na festa dos tabernáculos, a festa da água, mas eles estavam sedentos de sangue, não sedentos de água. Jesus escrevia o veredicto: vocês que dizem obedecer à lei, mas não obedeceram, abandonaram o autor da lei. Seus nomes ficarão escritos no pó. E você pergunta, mas o que estava escrito ali? Jesus escreveu como muitas pessoas, e esses dias eu vi um vídeo de alguém perguntando ao pastor: Pastor, qual é o versículo mais curto da Bíblia? E ele dizia: Jesus chorou, e ficaram admirados, que revelação! E não é Jesus chorou. É um mandamento. O versículo mais curto da Bíblia é um mandamento. Qual é? Não matarás. Conte as letras. Mas Jesus chorou foi o que ensinaram a todos vocês. Qual é o versículo mais curto da Bíblia? Jesus chorou. Mas não é assim, não matarás. E se eu perguntar para vocês, qual é o capítulo mais longo da Bíblia? Muito bem. Olhem isso aqui. Isso é poderoso, porque o que se escreve na poeira, o vento apaga, né? E lá aqueles que vão passar a lua de mel nas praias, escrevem seu nome e o nome. Por mais que eu escreva e escreva o símbolo do infinito, ele vai se apagar. O vento apaga. É uma existência efêmera, sem eternidade. E Jesus lhes mostrou que os nomes deles não estavam escritos no livro da vida, mas sim no pó, no chão, onde em breve, muito em breve, serão esquecidos, serão apagados. Veja que isso é muito determinante.
Porque quando falamos da árvore, do livro da vida, e quando dizemos que Jesus não veio para anular a lei, mas para expor a hipocrisia que era usada para matar, porque eles haviam cometido muitos crimes. Por isso, o Senhor Jesus confronta os fariseus e lhes diz: vocês são do seu pai, o diabo, porque o diabo é homicida desde o princípio. E eles, com a lei, estavam matando muitas pessoas. E é por isso que a Bíblia diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Eles não tinham o espírito da lei. Por isso que você acha chato ler Levítico, acha chato ler Números, acha chato ler Deuteronômio. Você diz: não, que preguiça. Já vão começar a falar do tabernáculo, das medidas, dos rituais, das vestes sacerdotais. Que a oferta dos pobres, que a oferta dos ricos, que as pombas. Isso te entedia. Libações, e fazer libação, e farás libação, ler isso te entedia. Fale a verdade, seja franco, não venha mentir aqui na igreja. Você acha chato ler Levítico, você pula essa parte. Agora é minha vez de ler Levítico. Que chato ler Levítico, aquele monte de leis. Isso te entedia porque você não capta o Espírito presente ali. O que diz Jesus? Ele é o único que está livre de pecado. Jesus Cristo é o único. O que Jesus diz? Você sabe de cor. Aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra, você sabe, já ouviu isso desde criança. Quando criança, você confrontava os amigos quando iam fazer algo contra você. Quem estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Mesmo sem ser Jesus, você dizia isso. Quantos sabem disso? Sabem de cor? Já viram em desenhos animados? Já viram, mas... o que está acontecendo aí? Quem estava falando ali é Jesus. E Jesus realmente estava sem pecado. Ele é o único ser humano em toda a história que esteve sem pecado. Eu sei que você vai dizer que a virgenzinha não tem pecado, mas não é bem assim. Quem estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Jesus tinha o direito de atirar a pedra. Ele tinha o direito de atirar a pedra por cada um dos que estavam ali. Ele ofereceu perdão e chance de reescrever a história. Graça. Será que nossos nomes estão escritos no livro da vida ou estão escritos no pó que o vento leva embora? Vamos ver. Vamos ver. Porque depois vamos sentar deste lado os que tiverem seus nomes escritos no livro da vida e deste lado os que estiverem escritos no pó. Vamos sentá-los, as ovelhas aqui e os bodes ali. O que acha? Estão prontos para fazermos isso? Alguns vão ter que sair dessa fileira e passar para outra. E alguns vão ter que ficar aí onde estão. Onde você acha que nossos nomes estão escritos? Olhe, a palavra de Deus diz em Apocalipse. Obrigado. Capítulo 20. Sim. E diz assim. Muito bem. Aos mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. E os livros foram abertos. O qual é o livro da vida. E outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E foram julgados. Quem? Os mortos? Pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com suas obras. Existem dois livros, certo? Existem dois livros eternos. Obviamente, a Bíblia. Mas há dois livros onde nossos nomes estão escritos. Um é o livro da vida. E outro livro foi aberto, diz a palavra de Deus. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros. É o livro do juízo. Segundo as suas obras, a Bíblia diz isso, e você diz, bem, o que isso tem a ver? Hoje você tem uma escolha. Você pode continuar cavando. Você pode cavar cisternas rachadas,
Religião sem vida ou permitir que Jesus te tire do pó. E você pergunta, o que tem aí? É necessário abrir Jeremias, porque a resposta está em Jeremias, capítulo 17. O versículo 13 tem a resposta sobre o que Jesus escreveu no pó. Vamos para Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Diz assim. Vamos ler juntos. Juntos. Diz, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixarem serão envergonhados. Cuidado para não se afastar do Senhor. Você pensou em se afastar do Senhor? Deus nos guarde. É o que mais peço a Deus. Porque eu conheço pastores que se afastaram do Senhor. Conheço profetas, conheço apóstolos, conheço evangelistas, conheço mestres, conheço teólogos que já não são mais cristãos. E você, que mal lê a Bíblia, fique atento. Cuidado, cuidado, cuidado. Lembre-se de que essa mensagem está sendo vista por milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, não leve as coisas tão a peito. Cuidado, não se afaste do Senhor. Todos os que te deixarem, ou seja, pessoas que estavam com ele, mas que o deixaram, serão envergonhados. E os que se afastam de mim serão escritos. Onde? Onde? Os nomes deles estavam sendo escritos no pó. Isso foi uma ilustração e um cumprimento de que, com Jesus, agora há muitas pessoas cujos nomes estão escritos no pó. Há pessoas que o seguram dizendo, olha, não vá embora daqui. Aqui você encontra amigos na igreja, aqui você encontra uma cafeteria, aqui encontra uma cadeira confortável, aqui encontra, olha, esse louvor não tem em nenhuma outra igreja. Vão dizer para você, temos o piano, temos a bateria com cabine, temos o baixo, nessa igreja tocam violino. E isso é o que às vezes faz alguns ficarem presos em uma igreja. Eu já vi. Isso faz alguns ficarem presos na igreja. Eu conheci uma igreja onde as pessoas diziam, não, é que eu não saio dessa igreja. Nessa igreja a gente fica. A gente vai para essa igreja porque essa igreja tem helicóptero. Sério? E deixaram. Por que estão se reunindo lá? Não é porque a igreja comprou um helicóptero? Perguntei. Eles levam vocês para passear? Não, mas tem um helicóptero. Por isso estou nessa igreja. As pessoas ficam nas igrejas por coisas superficiais, porque têm amigos, porque estão bem, porque são bem recebidas, porque o ar-condicionado é muito bom. Os ventiladores estão desligados. O ar-condicionado é muito bom. Não é que naquela igreja não seja refrescante. É refrescante. Tudo isso. E mesmo que não preguem absolutamente nada. Mesmo que falem só de psicologia. Mesmo que falem muito sobre atitude positiva, mensagens de positivismo e tudo mais. Mas as pessoas estão lá. Não faz diferença. Mesmo que façam orações, mesmo que façam rituais e tantas outras coisas. Mas as pessoas estão lá. As pessoas permanecem lá por coisas superficiais. Por isso, olha, a mensagem é contundente e é que aqui tem muito. E os que se afastarem de mim, ou seja, não é que você saia da igreja, é que você se afaste do Senhor. Então muitas pessoas vão dizer, não, eu estou com Deus, mas eu busco a Deus do meu jeito, eu busco a Deus na minha casa. O que diz a Bíblia? Onde estiverem 2 ou 3, o que diz? 2 ou 3 o quê? Sentados na sala de jantar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não diz. Onde estiverem 2 ou 3 congregados. O que diz a Bíblia? Congregados. Não diz onde estiverem 2 ou 3 jogando futebol. Não diz. Onde estiverem 2 ou 3 dormindo. Não diz. Onde estiverem 2 é que eu me congrego em casa. Congregados em meu nome. Vede quão bom e quão suave é que os irmãos vivam juntos em harmonia.
Aqueles que se afastam de mim serão escritos no pó. Ou seja, há dois lugares onde o seu nome está escrito. Ou está escrito no livro da vida, ou está escrito no pó. O que Jesus estava escrevendo no pó? Me diga. Já sabe a resposta. Os nomes deles estavam sendo escritos no pó porque eles tinham começado com a lei, tinham começado pelos profetas, tinham estudado o Antigo Testamento, tinham lido Gênesis. Eles sabiam até isso quando começaram a escrever, quando começou a ser escrito, seus nomes no pó começaram a se afastar de quem? Dele. Diz desde os mais velhos. E o mais dramático, os mais jovens. E as crianças também, havia crianças que começaram a se afastar. Porque há pessoas, segundo a filosofia dos professores de crianças das escolas dominicais, que dizem que todas as crianças vão para o céu. E eu descobri que isso é uma mentira. As crianças vão para o céu, eu acredito que até os 4 anos. A partir dos 5 anos, elas já têm consciência. Eles já são pecadores. A Bíblia diz que grandes, pequenos, crianças, escravos vão ficar na grande tribulação. Então, muito cuidado com isso. Pensar que seu filho vai se salvar até os 18 anos é falso. Pare de ser conivente. De verdade. Essa criança que você tem com carinha de anjo, que você vê, já é um pecador, já é perigoso. Já existe nele homicídio, já existe imoralidade sexual, já existem muitas coisas aí. Continue acreditando que ele vai se salvar, porque o professor da escola bíblica ensinou que todas as crianças vão para o céu. E por aí tem crianças até de 18 anos nas classes das crianças. Não. As crianças aos 13 anos já têm que sentar aqui e receber a palavra. Ou o tempo todo você dá leite materno para o seu filho de 10 anos. Não, né? Ou dê leite materno para ele e veja como ele reage. Fale para ele, hoje não dou suco, dou leite materno. Vamos ver a reação. Faça isso. Então, o mesmo acontece aqui. Aos 13 anos, já tem que estar aqui. Antes, já tem que colocar aqui. Crianças de 13 anos que já estão até namorando, que já estão lá na escola das crianças. Isso é uma conivência, de verdade. Olha o que diz. E os que se afastam de mim serão escritos no pó, porque deixaram Jeová a fonte de águas vivas. Festa dos tabernáculos, festa das águas, libação, derramamento de água. Jesus diz, eu sou a água da vida. Eles interrompem com um ritual. Interrompem. Eles também querem interromper o que Jesus estava dizendo, armando uma armadilha para uma mulher adúltera, que não é Maria Madalena. Eles estão acusando ela. Impressionante, não é? Por isso a palavra de Deus é claríssima. E vamos continuar lendo, por favor. Cura-me, Jeová, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O que o Senhor disse à mulher adúltera? Disse o Senhor a... Vá e não peques mais. O Senhor Jesus não disse, não, é que você não é uma pecadora. Fique tranquila, não te acusaram, não te apedrejaram. O homem com quem ela adulterou não estava lá, mas o Senhor sabia do adultério. Por que ele não a apedrejou? Porque a lei dizia que os dois deveriam estar presentes, que deveriam haver 2 testemunhas, e isso não estava ali na mesa. Além disso, não se julgava no pátio do templo, mas sim às portas onde estavam os juízes. Não estava. Os juízes estavam lá. Não, o pátio não era para fazer essa condenação. E Jesus lhe diz, vá, onde estão os que te condenam? Nenhum. Eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Desde aquele momento, a mulher se tornou Maria Madalena, não é? Amém, dizem por aí. Tá vendo? Luísa, ela disse amém. Tá vendo?
Desde aquele momento, essa mulher não voltou a pecar. Foi determinante o que o Senhor Jesus fez com essa mulher. Se apedrejassem aquela mulher, ela ficaria meio moribunda e iria para casa, machucada, com os olhos inchados, com um galo na cabeça, sangrando aqui e ali, com um pé machucado e chega em casa bem apedrejada. Essa mulher, você acha que as pedradas fazem com que ela pare de pecar? Não. Essa mulher sofrida se recupera e depois volta a pecar. E depois volta com quem? Com quem ela estava adulterando, ela vai voltar com ele, vai voltar de novo. Por quê? Porque as pedradas, porque os galos. Não, mas essa mulher para de pecar porque teve uma relação direta com Jesus, festa dos tabernáculos, porque essa mulher estava bebendo a água verdadeira de vida, que é a palavra Jesus, é o verbo feito carne. Jesus é a palavra encarnada. Naquele momento, Jesus estava mostrando para ela que ele era a água da vida, que ela deveria beber. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Isso foi determinante. Essa mulher não voltou a pecar, porque foi Jesus de Nazaré quem a perdoou, quem disse a ela: não te condeno, não há condenação. Acha que essa mulher continuou pecando? De jeito nenhum. Eu conheço pessoas que já se machucaram, e se machucaram feio, pessoas que ficaram doentes, muito doentes, ficaram em coma, mas saem do coma e a gente pensa: nossa, com certeza agora vão virar anjos, mas acabam sendo ainda piores do que eram antes. De verdade, eu já vi isso. Porque não são os golpes, não, é que ele bateu, é que ele se afastou e assim que saiu, foi embora da igreja. Ele estava no carro e lá adiante bateram nele, caiu em cima dele. Tais pessoas da família dele faleceram e a gente diz: não, tenho certeza que essa pessoa vai voltar. Mentira. Mentira. Não falo por vocês, falo pela família. Quando a gente pensava, digo, não, isso sim vai torná-los cristãos. Poxa, isso de verdade, já até imagino eles sentados na igreja, quer dizer, isso já faz deles pastores, né? Mentira, não. Isso os torna até satânicos. Isso os torna até satânicos. Eu já vi pessoas que apanham tão forte por se afastarem de Deus e lhes dizem: não, olha, volta para a Bíblia, entregam a Bíblia para eles. Sabe o que fazem com a Bíblia? Rasgam. Eu vi gente rasgar a Bíblia. Eu vi gente rasgar a Bíblia depois que eram cristãos, depois que passaram por um processo duro, onde foram tratados pelas circunstâncias que eles mesmos procuraram. Entregam a Bíblia a eles, esperando que despertem após essa agonia e sabem o que fazem com ela. Rasgam a Bíblia. E eu não quero saber nada desse Deus, nada. E insultam a Deus. Hoje, você tem uma opção. Você pode continuar cavando cisternas rachadas, religião sem vida, ou permitir que Jesus te tire do pó, porque era isso que eles estavam fazendo, eram cisternas ainda mais rachadas. E quero te dizer uma coisa, nossos nomes estavam escritos no pó. Estavam escritos no pó ali, prestes a serem apagados. Que a nossa existência desapareça. E por isso eu te digo, o seu nome deve estar escrito no livro da vida. Onde o seu nome está escrito hoje? Na poeira? Porque tem gente que diz: não, eu estou escrito no livro da vida. O fato de você ter feito a famosa oração de fé, isso também é um ritual. Porque a oração de fé não é: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, não. Essa é uma oração onde se aceita Jesus, mas não é a oração de fé. Além disso, a oração de fé não é para o cristão que chega pela primeira vez. O que diz? Tiago, para que serve a oração de fé?
Ei, o que diz Tiago? Você acha que já entende o que é oração de fé? Quem te ensinou que é só para quem chega novo à igreja aos domingos? Fazem a pessoa fazer a oração de fé e ela nunca mais volta. E não, já com a oração de fé, magicamente a pessoa já está no céu. Que legal isso. Quantos novos teve? Uau, fizeram a oração de fé umas 70 pessoas. E desses 70 não tem nenhum. Mas não se preocupe, aconteceu o mesmo com Jesus. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E os outros? O que? Preste atenção, irmão, que está aqui hoje. Estou lhe fazendo uma pergunta e você ainda não me respondeu. Para que serve a oração da fé? André, para que serve a oração da fé? Para quê? Para curar um enfermo. Não, é para um doente que está sentindo dor. Não, venha, estou com dor de cabeça. Chame os anciãos, ou seja, os líderes, para que vão e orem e façam a oração da fé. Porque a oração da fé vai curar quem? O doente. E ela? Então veja, os anciãos começaram a sair, porque os mais sábios foram embora com medo da lei. Isso que está aqui, a Bíblia deve ser analisada dessa forma. Se essa parábola que Jesus escreveu, ou quando Jesus chorou, que para alguns isso é impactante, e Jesus chorou, e isso é dito em um único versículo, isso também é muito determinante. Por que Jesus ficou mais 4 dias? Ele demorou mais 4 dias. Se analisássemos a Bíblia, cada coisa em detalhe, aprenderíamos muito. Eu te digo uma coisa, Sete. Não espere levar pancadas e dizer, bom, vou ser tratado, e por medo das pancadas vou me levantar, ou dizer, talvez, tomara que o Senhor prove esse aqui, para ver se ele se arrepende. Não. Isso é em vão. Não são as pancadas. É um relacionamento com Jesus que vai te levar a nunca mais pecar. A mulher adúltera nunca mais voltou a pecar. Tem 2 coisas importantes aqui. A mulher adúltera, que eu não sei como se chama, se você quiser pode dar um nome para ela, mas eu não sei como ela se chama. Essa mulher, o nome dela está escrito no livro da vida. E o nome da multidão. O da multidão. Mestres da lei que estavam lá. E o nome? Que queriam condenar a mulher e assassinar a mulher. Que se achavam mais santos, o nome deles estava escrito no pó. E obviamente se rejeitavam, se continuavam rejeitando Jesus, porque foram embora, se afastaram de Jesus. Esses nomes estarão escritos no livro do juízo, onde a Bíblia diz, os livros foram abertos e todas as coisas que neles estavam escritas sobre os pecados e as transgressões estão escritas ali. Todos os nomes que se encontram escritos no pó e não passaram a estar escritos no livro da vida estarão, os livros serão abertos no juízo do grande trono branco e todas as coisas que você fez estarão escritas ali. Por isso, é importante ter seu nome escrito. Estar na igreja hoje, bem arrumado, não garante que seu nome esteja no livro da vida. Eu não sei, eu não vou ser como aquele pastor que diz que pela fé todos estão escritos no livro da vida. Não, eu não sei a verdade. Por isso eu disse, se quiserem vão se sentando conforme estiver determinado. Mas eu não sei se você está escrito no livro da vida, isso você é quem sabe. O mais certo é que sim. Mas só você sabe se seu nome está escrito no livro da vida ou está escrito no pó, prestes a ser apagado e colocado nos livros do juízo, porque os livros serão abertos. E a Bíblia diz, os vivos e os mortos serão julgados, e o mar entregará seus mortos, e tudo o que está escrito neles será julgado.
E os que estão escritos no livro da vida terão acesso à árvore da vida, a qual o homem não teve acesso. Vocês se lembram que Deus colocou a árvore da vida? E por que Deus tirou Adão do jardim? Porque a partir daquele momento, o nome de Adão estava escrito no pó. Eles viviam muitos anos, mas mesmo tendo vivido muito tempo, o nome deles continuava escrito no pó. Por isso, era necessário que Jesus morresse e que pregasse para as pessoas que morreram sem ter conhecido Jesus. Era necessário que eles fossem libertos. Era necessário isso. Agora, a Bíblia diz que Deus tirou Adão e Eva, os expulsou do jardim por uma razão. Por qual razão? Para que não estendessem a mão e comessem da árvore da vida. Você pergunta, por que Jesus não deixou o homem estender a mão, comer da árvore da vida e viver bem? Porque ele viveria como pecador para sempre. Então, Deus prefere tirar, restaurar, redimir, e depois de redimido, depois que acontecem uma série de coisas, depois do milênio, depois do julgamento do grande trono branco, ele dará para comer da árvore da vida, para que viva eternamente e sem pecado. Não porque o homem seja inocente, mas porque o homem foi um culpado totalmente redimido. E é o seu relacionamento com Cristo que te leva a parar de pecar. Não é o seu relacionamento com a igreja, nem com os irmãos, nem com as provações que você teve. Porque de verdade não adianta nada eu dizer, não, essa doença que você tem é porque você está se afastando de Deus. Volte e você vai ver. Ou esse problema financeiro que você tem é porque você está se afastando do Senhor. Esse filho que ficou desobediente, malcriado, que anda na rua, nas drogas e em tanta coisa, é porque você se afastou. Se você voltar, não. Isso não vai te ajudar. Você voltará por 1 ou 2 dias, mas logo se afastará novamente. Não, é o seu relacionamento com Jesus que te mantém conectado a Ele. Amém. Então você já sabe o que Jesus Cristo escreveu no pó. Vá e não peque mais. E curta este vídeo e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever.